Fala aí, cambada de louco. Primeiro, tô com saudade de vocês me enlouquecendo logo cedo na quinta-feira de manhã, tá? Então vamos para a nossa aulinha. Primeiro, vamos se localizar. Física 222, módulo 39, página 174, apostila 13, tá? É a nossa última aula dessa apostila. Então, para a semana que vem, já apostila 14 pra gente, tá bom? Hoje a gente vai falar do calor latente. Primeiro, vamos relembrar o que a gente já viu. Bom, para aquecimento e resfriamento, a gente tinha o quimacete. Ou seja, sempre que eu estava esquentando ou esfriando alguma coisa, né, que eu tinha aqui a variação da temperatura, eu fazia essa continha. A gente ainda não tinha brincado de transformar de estado ou de mudar de estado as nossas substâncias. Então, o calor latente é o que a gente vai usar para fazer as mudanças de fase. O cálculo para a quantidade de calor necessária para se trocar um material de fase é dado pela massa e pelo L. O L é o calor latente, tá? Essa frasezinha aqui, essa formulazinha aqui, a gente costuma chamar de quimolesa, tá? Então, essa aqui é o quimacete, essa aqui é o quimolesa. As unidades usuais, a gente já teve essa discussão também. A gente costuma não usar unidades do sistema internacional aqui, a gente costuma usar as unidades usuais. Então, seria caloria, grama e caloria por grama. Pessoal, vocês estão vendo que não tem temperatura aqui? Não tem variação de temperatura? Por quê? Enquanto eu estou transformando de fase, eu não mudo a temperatura. Mas que jeito? Bom, vou esquentar a água para fazer meu miojo. A água começa a ferver. Eu coloco um termômetro lá dentro. A água ferve a 100 graus. Eu deixo a panela lá, com o fogo ligado. Essa água vai começar a evaporar e, com isso, vai começar a baixar o nível de água líquida. Eu olho no termômetro, 100 graus Celsius. Até quando tiver uma única gotinha de água líquida, eu ainda vou ter a temperatura de 100 graus. Depois que toda essa água troca de estado, aí sim eu posso voltar a esquentar o meu material. Então, é como se eu tivesse que obrigatoriamente fazer uma parada, mudar de estado, depois eu posso voltar a esquentar ou esfriar, tá bom? Então, não troca de temperatura enquanto está tendo mudança de fase. É muito, muito, muito importante isso, tá bom? Cuidado para usar o L certo. Por quê? Porque vai vir agora nos dados para vocês calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente disso, calor latente daquilo. Tem que se organizar, prestar bastante atenção no enunciado para saber qual calor vocês teriam que usar, tá bom? A maioria dos exercícios, para a alegria de vocês, conta sempre com um gráfico, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam prestar atenção pros gráficos. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é um gráfico de substância pura, tá? Se eu tiver uma mistura, esse gráfico já fica um pouco mais esquisitinho, um pouco mais torto. Aqui eu tenho grau Celsius. Aqui eu tenho caloria, ou seja, quantidade de calor. Pessoal, vê se todo mundo consegue perceber que nessa minha rampa aqui, eu estou trocando a temperatura, né? A cada pontinho dessa rampa, eu tenho uma temperatura diferente. Ah, se eu tenho uma temperatura diferente, isso aqui é um quimacete. Ou seja, essa quantidade de caloria que eu vou gastar nesse meu processo é um quimacete. Esse meu segundo processo aqui, pessoal, dá uma olhada, eu tô travada sempre na mesma temperatura. Ah, se eu tô travada na mesma temperatura, eu tô mudando de estado. Isso aqui é um quimolesa. Aqui eu tenho mais uma rampa. Ah, para cada valorzinho da rampa eu tenho uma temperatura diferente. Ah, então isso aqui é um quimacete.
Aqui eu tenho um outro patamarzinho, sempre que eu tenho um patamarzinho, que moleza eu estou mudando de fase. Esse gráfico aqui é um bom exemplo para o da água. Aqui eu tenho água sólida, aqui eu tenho a fusão, aqui eu tenho água líquida, aqui eu tenho a vaporização. Então aqui seria, no nosso caso, se eu realmente decidir usar água, 100 graus Celsius, ou seja, o ponto de ebulição para essa mudança. Qual que é o problema dos exercícios de agora em diante? Tá valendo os dois, ou seja, as contas vão vir com os dois, tá? E vocês têm que realmente tomar muito cuidado na hora de resolver essas contas, porque vocês sabem que quanto mais conta vocês têm que fazer, mais vocês se embolam. Então, eu deixei um exemplozinho aqui embaixo. Eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero levar isso até vapor a 150 graus Celsius. Vamos ver tudo o que eu preciso fazer para conseguir chegar até o meu 150 graus Celsius. Primeiro, eu vou esquentar o meu gelo até 0 graus Celsius. E isso vai ser um Q1. E como eu estou esquentando, vai ser um Q-macete. Cheguei no 0 e aqui a água muda de estado. Então, eu fico parada aqui, transformando esse gelo em água líquida, e isso vai ser um Q2, que como eu estou mudando de estado, é um Q-moleza. Beleza, troquei todo mundo de estado. Estou liberada para esquentar de novo até 100 graus Celsius. Isso é um Q3. Como eu estou esquentando, eu também vou ter um Q-macete para o Q3. Cheguei em 100 graus Celsius, a água troca de estado de novo. Esse é um Q4, eu fico parada aqui até toda a minha água entrar em ebulição. Beleza, tenho vapor agora a 100 graus Celsius. Estou liberada para esquentar até 150 com um Q5. Pessoal, a quantidade de calor total para eu fazer esse meu processo completo é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Então, se vocês não se organizarem, vocês vão realmente se embolar nas contas na hora de resolver. A minha dica é, para quem realmente sofre um pouquinho na matemática, tenta sempre que possível fazer cada um desses Qs separadinho e depois vocês pegam e somam, tá? Porque se tentar fazer aqui tudo de uma vez, talvez vocês acabem se embolando com a substituição das constantes, tá? Tem que lembrar, por exemplo, que aqui o Czinho do gelo, ou seja, o calor específico sensível do gelo, tem um valor. O calor latente, ou seja, o L de fusão do gelo, é outro valor. O Q3 é o Czinho da água, eu já derreti tudo, o Czinho da água vale 1. O calor de vaporização da água, o L, é um outro valor, diferente do de fusão, então aqui eu vou ter um outro L. Aqui no Q5 eu vou ter um Czinho, ou seja, um calor específico sensível para o vapor, que é diferente do da água e que vai ser diferente do gelo, tá? Então a organização na hora de resolver as contas vai ser realmente essencial para vocês, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou aguardar vocês para as dúvidas e vou aguardar vocês também no vídeo dos exercícios, tá bom? Um beijo, meus amores!